Oi! Um novo ano começou e com ele estamos aqui novamente para trazer para vocês novidades sobre esse projeto maravilhoso aqui no canal. E não existiria um ano melhor do que 2024 para poder contar essa história para vocês, pois esse ano é o ano do dragão. Meu nome é Thiago, eu sou um artista e contador de histórias e esse é o Projeto Kiara, episódio 5. Como ficou definido no último episódio, o projeto agora conta com uma nova abordagem. Antes, a gente ia seguir uma linha reta de produção, desde o início do projeto até o produto final. O objetivo antes era apenas produzir um curta-metragem e plantar uma sementinha desse universo dentro do coração de vocês. Nós percebemos o potencial que isso tinha e por conta disso, nós quisemos fazer algo ainda maior. Só que para poder fazer isso, o processo teria que ser bem diferente. Então, para fazer isso, eu resolvi estudar novamente como as grandes produções são feitas, né? Como os grandes estúdios produzem suas obras audiovisuais, né? Então eu fui em busca de referências como DreamWorks, Pixar e Netflix, por exemplo, estudando as suas animações, seja anime ou animações 3D, por exemplo. Analisando todos esses processos, a gente percebeu que o nosso primeiro passo tinha que ser dividir toda a nossa produção em 3 etapas: a pré-produção, a produção e a pós-produção. Em outras palavras, isso seria como um planejamento, né, que a gente inclui concept art, world building, roteiro, a execução, que é onde a gente coloca a animação, a dublagem das cenas, e a pós-produção, que seria a composição ou mixagem dos áudios. Atualmente, nós nos encontramos na parte de pré-produção, né? Então, a etapa que a gente tá é a etapa de roteiro e ao mesmo tempo a gente decidiu tratar de uma coisa que nós costumamos chamar de world building, que eu acredito que todo mundo aqui já sabe o que significa, né? Sabe mesmo? Sabe mesmo? Será que sabe mesmo? Será que eu sei o que é world building? Tá, então vamos começar do zero, né? O que é e como é que é feito esse processo de world building? World building é um processo criativo, literalmente de criação de mundos, assim. Como que a gente vai construir esse ambiente onde os nossos personagens vão viver as nossas aventuras e jornadas, né? Os nossos objetivos deles, onde eles existem no geral, né? Esses mundos, eles podem ser extremamente variados ou muito bem conhecidos como o nosso é. Por exemplo, você pode utilizar a tecnologia do mundo que a gente já existe, ou você pode avançar no tempo e utilizar uma tecnologia muito avançada ou alienígena, por exemplo. Ou você pode utilizar como base coisas que já existem ou já existiram no nosso mundo, seja atualmente ou em eras atrás. E o que é interessante no meio disso tudo é você conseguir pegar as coisas que já existem ou não, misturar e gerar algo novo a partir disso, podendo criar um mundo completamente inesperado e inusitado para poder desenvolver a sua história ali dentro. Exemplos que nós podemos usar aqui de mundos que foram criados para ficção são Como Treinar o Seu Dragão, né? Que é um mundo completamente novo, utilizando como base e inspiração a era dos vikings, né? Que você vê a cultura daquele povo dali, eles são literalmente vikings, só que você insere os dragões de novidade ali. E o mundo de Avatar, por exemplo, onde você tem diversas artes marciais e arquitetura baseado em muita cultura asiática no geral, assim. Então você vê que eles pegam e pescam, né, muitas coisas que existem no mundo real para colocar dentro da obra deles. Parte 7. Ah, o Bruce tá cagando. Foi mal. Isso está gravado. Isso é gravado. Ok, mas então, como que funciona esse processo de criação na prática, né? Vamos entrar numa parte agora um pouco mais técnica. Eu vou fazer uma analogia com vocês que basicamente é o seguinte: para você poder construir um mundo, né, em world building, você precisa ter duas coisas, né, usar as suas duas mãos. Em uma mão você tem as suas inspirações e na outra mão você tem os seus requisitos. Os seus requisitos, eles vão servir como um mapa para te guiar ao longo do caminho e as suas inspirações vão servir como as soluções. Anota! No final, tanto o mundo real quanto mundos de ficção ou fantasia servem pra gente de inspiração pra gente poder ir preenchendo essas lacunas e criar o nosso mundo que a gente está planejando contar. É importante deixar claro aqui o termo que eu estou usando, né, que é inspiração, porque no caso dessas ideias, esses conceitos já existem por aí. Então você pode usar uma coisa já pronta, como no caso do Kung Fu Panda, ou utilizar uma mistura de coisas que existem no mundo real para você poder criar algo novo, como no caso de Avatar, do James Cameron, né, onde você vê uma mistura de muitas coisas que já existem, né, mistura de animais ou mistura de vegetação para poder criar um universo completamente único e exclusivo daquela história que a gente está vendo. Assim,
É claro que existem diversas dicas que eu poderia dar aqui pra vocês sobre o world building, mas o vídeo não é só sobre isso, a gente ainda tem mais coisa pra falar aqui. Então, se você se interessar por esse assunto, eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição para um workshop gratuito sobre o world building que tem lá no ArtStation. Você pode só clicar aqui e ir lá assistir, é em inglês, mas tem legenda em português, então fica tudo tranquilo. Então, se você tiver a fim de se aprofundar nesse assunto, é só ir lá e vambora! Bom, agora que nós já temos esse nosso guia, né, de pra onde a gente vai, fica a questão, como que esse world building, esse processo de world building vai se aplicar no nosso projeto aqui dentro? Como que funciona o mundo da Kiara, né? Aonde eles vivem, quem eles são, quais são os seus costumes, qual é a sua cultura, o seu passado. E é exatamente nessa parte do processo criativo que a gente está. Nós estamos desenvolvendo todo esse ambiente, todo esse mundo, como é a identidade visual desse povo, esses personagens que vivem ali. E na real nós temos até bastante coisas assim que já estão definidas já, que já estamos batendo o martelo. Só que para falar um pouco disso, eu acho que tem alguém aqui que está um pouco mais empolgado e animado para falar sobre isso. Então eu vou chamar ela para poder falar aqui para vocês um pouco mais sobre esse mundo da Kiara. Fala meus bons, pra quem não me conhece, eu sou o Caio, um dos roteiristas aqui do projeto. Eu tô aqui pra contar um pouquinho sobre o mundo que a gente vem criando. Quando a gente pensa sobre o mundo de Kiara, a gente não tava pensando em uma ou duas cidades, uma vila, uma tribo. A gente tá pensando sobre um mundo pulsante, um mundo que seja artisticamente interessante, cheio de inspiração e principalmente muito diverso. Pra pensar esse mundo, a gente escolheu começar pela vila da nossa protagonista, a Vila da Kiara, que curiosamente não tem nome. Ainda. Exatamente, vem aí. Bom, essa vila ela acaba sendo um aglomerado de várias inspirações do nosso mundo. Alguns mais antigos, na real são praticamente todos bem antigos, que seriam os povos vikings, os povos ameríndios, o Japão feudal, desde as vestimentas, a arquitetura e a todas as suas tradições. A gente pensou em ser uma mistura bem interessante entre essas coisas. Bom, é uma vila focada em subsistência. Então assim, pra eles, a natureza não é um bando de coisa aleatória e recursos naturais. Não, eles devem respeitar essa natureza, conviver com ela e até cuidar dela. De maneira geral, a ideia é usar a relação pacífica desse povo com a natureza para tentar abordar um dos principais temas que a gente quer trazer para esse mundo, que é a relação humanidade natureza. Outra coisa interessante sobre essa vila é a forma como ela enxerga artes marciais. Para esse povo, os guerreiros eles são defensores da paz. Tanto a paz que eles têm entre si, na vila, quanto a paz que essa vila tem com a natureza. Tanto que as duas melhores guerreiras são as líderes. A gente tem a Kazumi, que é a líder geral e a guerreira mais experiente, e a gente tem a Kiara, que é a líder militar, por ser justamente a guerreira mais talentosa. A forma como essa vila interage com os dragões também é algo importante, porque para eles, os dragões são seres cultuados, são seres bem importantes que devem ajudar os humanos e serem ajudados por eles. Então acaba que é uma interação bem harmônica. E com isso já dá pra ter uma noção do mundo que a gente quer contar. Cada cidade, cada tribo, cada vila, com as suas dinâmicas próprias, com as suas culturas. Tudo isso em um mundo bem pulsante, interessante, a gente espera, e artisticamente original. Mas não pensa que é só isso. Esse mundo tem que servir uma narrativa e, bom, sem personagem, não tem narrativa. Oi gente, eu sou a Mari, eu sou roteirista e eu sou ansiosa, então eu falo um pouquinho rápido. Eu tô aqui pra falar sobre a função narrativa dos personagens, ou seja, por que eles existem, qual a relevância deles na narrativa e por que é tão importante pra gente, como roteirista, entender a cabeça de uma pessoa que nem existe no mundo real. Primeiro, a gente decidiu que a nossa história ia seguir uma estrutura já muito conhecida e muito antiga, chamada Jornada do Herói. Ela também pode ser conhecida como narrativa clássica, arquiplot, monomito, jornada arquetipal, mas todas elas falam mais ou menos da mesma coisa. Um protagonista que tem um problema e um objetivo. Para ele realizar esse objetivo, ele tem que resolver o problema e assim se transformar. A gente decidiu usar essa estrutura porque ela é muito didática e é conhecida no mundo inteiro. Ela é a estrutura de história mais usada, já tem aí uns 23, talvez uns 24 séculos. Então, a gente começa pelo nosso protagonista, que é aquele personagem que carrega o principal conflito da história. No nosso caso, é a queridíssima Kiara, que é a líder guerreira da tribo e o receptáculo da alma, que é um conceito que a gente vai explicar mais pra frente. O objetivo da Kiara é encontrar o seu irmão, Kyuma, que foi levado há muitos anos. Mas para isso, ela precisa entrar em uma jornada onde ela vai aprender o que é ser um receptáculo e a usar os seus poderes. Então, a busca pelo Kyuma é tanto uma forma de nós criarmos empatia pela Kiara, por esse passado trágico dela, quanto uma forma de concretizarmos esse objetivo. Além de que, o Kyuma é um grande aliado da Kiara nessa jornada de descobrimento. Tá bom, mas o que é um aliado? O aliado é um personagem que vai ajudar o protagonista a se transformar e a alcançar o seu objetivo.
nós já apresentamos 2 aliados da Kiara até agora, o Esk e a Kazumi. O Esk é um cara super alto astral, que é o melhor amigo da Kiara e do Kyuma. Ele serve como suporte emocional para Kiara nos momentos difíceis, em que ela tá duvidando das próprias capacidades e incentiva ela. Além de ajudar a gente, como espectador, a entender melhor quem é a nossa protagonista. Já a Kazumi, que é tia da Kiara e chefe da tribo, é um lembrete para Kiara sobre suas responsabilidades, tanto como líder guerreira quanto como receptáculo. Como a relação delas duas ficou um pouco abalada depois do sequestro do Kyuma, é a Kazumi quem vai apresentar esse conflito na narrativa. Outro tipo de personagem muito importante é o antagonista, que é aquele que vai tentar impedir que o protagonista alcance sua meta. Quando pensamos nos antagonistas, a gente lembrou de um ensinamento do grande diretor Alfred Hitchcock. Ele diz que a grandeza de um herói é definida pela magnitude que ele ou ela deve superar. Então, os nossos antagonistas... Pera. A gente não falou dos vilões ainda. Gente, já falei, não são vilões, são... Como assim vocês não falam da... gente, parece que essa informação vai ter que ficar pro próximo vídeo. Galera, como vimos até aqui, já tem bastante coisa que a gente já fez, bastante coisa sendo feita, mas aqui na verdade tem muito caminho pela frente ainda, mas eu acho que a graça tá justamente nisso. É esse caminho que a gente vai estar trazendo pra vocês aqui no YouTube, que é a magia do negócio, sabe? As etapas de todo o processo de produção aqui, que é o que a gente tá trazendo de interessante, né, pra apresentar pra todo mundo aqui no canal. Como agora o projeto tá com um novo formato, né, uma nova estrutura, em breve vão estar saindo novos materiais aqui pra vocês, sabe? Como contos narrados, audiodramas, animatics e por aí vai. Coisas do processo que a gente for produzindo e vamos trazendo aqui pra vocês. Tem coisas que já temos prontas, assim, né? Áudios originais já estão gravados. Quem segue a gente lá no Instagram já sabe um pouco disso. Mas com o tempo a gente vai trazendo cada vez mais aqui no YouTube essas novidades pra vocês. Mas é isso então, galera. Se você não assistiu ainda o último vídeo, vocês... Se inscreve aqui no canal então pra você poder ficar por dentro do que tá acontecendo, ver os vídeos antigos, que tem muita coisa que a gente já fez aí, e fica aguardando os próximos, que, cara, a gente vai fazer história aqui nesse canal. É isso, galera, então, valeu, falou!